E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eldio Batista, estou aqui no meu canal Trocando Ideias e a conversa de hoje se dá no âmbito de tentar entender ou refletirmos um pouco mais na questão de parar de reclamar. Então, o que a gente pode falar sobre isso? Sempre que se traz um tema, é interessante investigar o que está por trás dele. Então, você pega, por exemplo, uma pessoa que é extremamente agressiva. E aí, nossa, essa pessoa é assim. Beleza. Aí você vai estudar o caso da pessoa. E aí essa pessoa teve N traumas, foi maltratado pela família, etc, etc, que isso tudo contribuiu para que ela se sentisse, para que ela agisse, para que ela fosse a pessoa que ela é hoje. Tudo na vida é a mesma coisa. É muito difícil você conseguir entender uma coisa por ela mesma. Você tem que sempre voltar um pouco. Ah, isso aqui está aqui. Tá, mas como é que isso chegou aqui? Isso é importantíssimo. O sentido por trás do que levou aquilo a ser o que é. Um dia desses, uma pessoa me perguntou sobre a questão do reclamar e sobre a questão do perdão. Então, nossa, mas isso é muito difícil, é praticamente impossível. Fez um drama enorme. E nós paramos para tentar simplificar a coisa. Paremos para pensar um instante sobre isso. Vamos, como sempre, dividir as coisas, pegar um aspecto pequeno e refletirmos sobre ele. Houve um dia que eu conversava com alguns dos meus alunos e surgiu a questão sobre como o brasileiro costuma se ver, como isso é muito perceptível no mercado de trabalho ou em outras situações. E uma das questões que eu trouxe na ocasião foi que isso é extremamente arraigado no brasileiro, a visão negativa sobre si mesmo. O outro, o de fora, é melhor, o pessoal, o que diz respeito a mim, ou a própria autovalorização é sempre inferior, é sempre inferiorizada perante o que é de fora. Quando eu estive algum tempo atrás na Europa, não que eu já não soubesse isso, é só um exemplo para ilustrar melhor. Fui com uma equipe, a gente foi competir lá e nós tivemos a oportunidade de sair para passear. Então nós saímos numa oportunidade à noite e fomos para um tipo de rave que tem lá tal e acabamos conversando com várias pessoas. E foi engraçado perceber como a maioria do pessoal que estava com a gente, tá, os brasileiros, como eles chegavam nas meninas para conversar. Então, muitas vezes o pessoal chegava assim, então, eu sou do Brasil e tal, né? E qual que era a reação das mulheres de lá? Era simplesmente virar para o outro lado, praticamente eles eram totalmente ignorados. E eu achei interessante, muito elucidativo essa situação. Que eu chamei alguns e falei, caramba, o que você está fazendo, cara? Aqui não funciona assim. As pessoas saindo do Brasil, elas não têm essa visão de que isso é um ponto a seu favor. Não se começa uma conversa dizendo que você é de tal país, como se isso fosse agregar um extremo valor ao fato dela conhecê-lo. E foi interessante perceber isso, porque está tão arraigado no brasileiro, quando vem alguém de fora, ele já endeusar essa pessoa, já tratar muito bem, já colocar como se fosse alguém especial, sem mesmo saber quem é essa pessoa, saber suas qualidades, etc., se apequenar diante dela, que a recíproca foi muito instantânea. Já automaticamente já, ó, eu sou do Brasil e você tem que gostar de mim porque eu sou do Brasil, porque eu sou de outro país. É muito automático. Com essa visão, com esse sentimento extremamente arraigado numa pessoa de inferioridade, isso se estende para tudo, para todas as áreas da sua vida. Então, por exemplo, uma pessoa que vive reclamando. É muito difícil parar de reclamar. Foi o que alguém me disse. Aí, pensemos sobre o assunto. Você reclama principalmente sobre dois aspectos. O primeiro é a inveja. Então, você reclama porque o outro tem e você não tem. Ou pelo menos você julga assim. Então, eu não quero o sucesso do outro. Então, eu vou reclamar, reclamar, falar mal, mal dizer o outro. O segundo ponto que eu acho interessantíssimo pensarmos por um instante é que você reclama das coisas que você tem. Você reclama da vida que você reclama dos bens que você tem, você reclama das situações que você conhece. Imaginemos algumas situações do dia a dia. Você está tentando arrumar seu computador e ele está dando defeito, está dando pau porque usa um tempo, etc. E aí você começa a reclamar. Ah, mas esse computador está uma porcaria, etc, etc.
Aí você vai andar de carro e você começa a reclamar do seu carro porque ele está ruim. Aí num outro momento você está penteando o seu cabelo e você reclama do seu cabelo também. Numa outra situação hipotética, que tenho certeza que não acontece com ninguém aí, né? Só com o vizinho, com o primo, etc. Você está lá tentando colocar a sua calça de manhã para ir trabalhar e está atrasado, está com pressa. E aí você está colocando a sua calça, ela não entra, enrosca na sua perna e você fala um monte de palavrões e fica nervoso. Olha que interessante isso. Você só pode reclamar sobre todas essas coisas porque você tem. Se você não tivesse um computador, você não estaria reclamando do seu computador. Se você não fosse possuidor de um carro, jamais você reclamaria do seu carro. Se você não tivesse uma perna ou não fosse capaz de movimentá-la adequadamente, você jamais reclamaria de não conseguir colocar a calça no tempo que você quer, no ângulo que você quer. Essas coisas existem porque as pessoas têm alguma coisa para o que reclamar. E elas têm uma noção, elas têm uma ideia que fora delas tem algo melhor. Então, meu carro é uma porcaria porque existe uma comparação. Ele é pior em relação a algo. O meu computador é assim porque eu intuo, eu imagino que, sei lá, alguém tem um computador melhor que o meu. Então, o meu tem que ser o pior. E aí, para não nos estendermos num assunto que é extremamente simples, se a gente pensar, pelo menos nesse aspecto, o que fazer para mudar esse tipo de visão do mundo, da vida, de si mesmo? Basicamente, isso é uma mudança de visão, de foco, onde você coloca o seu foco. Ao invés de colocar o seu foco nos problemas, em reclamar daquilo que você tem, começa a colocar diferente. Quando vier esse ímpeto de reclamar de algo que você tem, de algo que você vê, de algo que você acha que você não tem ou deveria ter, começa a colocar de outra forma. Isso aqui está ruim e tal. Mas espera aí, eu tenho isso daqui. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer para melhorar. Não, é isso aqui. É a sua realidade hoje. Se você pode ter outra coisa melhor, se você ambiciona algo melhor, se você está trabalhando para isso, isso realmente não importa agora. O que importa é a sua realidade. Sem que haja um sentimento de fundo, de gratidão pelo que você tem, de apreciação, de vivenciar da melhor forma possível aquilo que você tem, será impossível que venha algo mais, que as coisas que você almeja cheguem até você, porque é uma pura questão de física. A frequência que você emite é diferente daquela que você quer. Você está aqui na reclamação, no ódio, na ira, em diversas emanações negativas. E aí você entende que o que você quer é melhor para você. Só que você não está com foco no melhor, você não emana o melhor. Então, como é que essa frequência vai encontrar ressonância em algo? É impossível. Bom, essa é uma ideia extremamente ampla, mas que eu procurei nesse vídeo de uma forma extremamente curta, extremamente breve, que traz alguma reflexão em alguns aspectos. Eu acredito que se for parado para pensar adequadamente, será capaz de produzir grandes mudanças em quem quer que seja. Sobre essa ideia, creio que seja isso por enquanto. Quem gostou, se inscreve no canal, dá um curtir ou não curtir, faz um comentário aí no link abaixo. Brigadão e até a próxima, gente.